Império Carolíngio. O Império Carolíngio foi formado por uma dinastia franca, iniciada por Carlos Martel, no século VIII. Os carolíngios formaram a maior parte do império na Europa, depois do Império Romano, formado a partir da coroação de Pepino Breve, em 751, embora se considere que seu pai, Carlos Martel, já era poderoso o suficiente, apesar de não ser rei. Os carolíngios eram uma dinastia que fazia parte do reino dos francos e substituiu a decadente dinastia merovingia. O principal reinado carolíngio foi o de Carlos Magno, caracterizado por uma real tentativa de restaurar um império grandioso, tal qual o Império Romano do Ocidente. Carlos Magno realizou muitas conquistas territoriais, mas, após a morte do seu filho, em 843, o Império Carolíngio nunca mais foi o mesmo. A ascensão do Império Carolíngio ocorreu ao longo do século VIII, à medida que os reis merovingios se enfraqueciam. O filho de Carlos Martel, chamado Pepino o Breve, aproveitou-se desse período legado a ele. Aliou-se à sua Igreja Católica e, por meio dos papas Zacarias e Estevão II, conseguia se tornar rei, apoiado também pelos nobres francos. Ele destituiu o último rei merovingio do trono. Pepino Breve teve o seu poder sobre o trono franco reconhecido pela Igreja Católica, e em troca ele reconhecia o direito da Igreja de deter terras e posses, e poder político e títulos para os carolíngios. Pepino reinou de 751 a 768, ano que seus filhos, Carlomagno I e Carlos Magno, assumiram o trono, cada um com uma parte do reino diferente. Em 771, Carlomagno morreu, e sua morte permitiu Carlos Magno de unificar o reino sob seu comando. Reinado de Carlos Magno. O reinado de Carlos Magno teve um longo período e foi um dos reis mais poderosos da Idade Média. Ele obteve grandes conquistas territoriais, realizou importantes reformas em seu reino, como a vassalagem, representou uma tentativa de unificação da Europa Ocidental sob o comando dos carolíngios. Em seu reinado, teve como grandes conquistas a expansão territorial. O seu reinado foi permeado por guerras do início ao fim, e somente 2 anos, 790 e 807 de 46. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Eu me chamo Mariana Fernandes, sou aluna do primeiro ADMB e hoje eu vou falar sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino foi o descobrimento do Império Romano na Idade Média e sua capital surtou a divisão e o declínio do Império Romano do Ocidente e continuou a crescer, prosperando por mais de 1000 anos pelos turcos otomanos em 1453. Essa mudança também teve seu lado positivo, porque na localização de Constantinopla, entre o Mar Negro e o Mar Mármara, facilitou o comércio e a restauração da cidade. Mas sobre o reinado do imperador Justiniano. Justiniano foi um imperador no Bizantino em 527. No mesmo ano, casou-se com Teodora e posteriormente teria o papel de suas decisões políticas e militares. Ou seja, depois que ele casou com Teodora, ele teve o controle de basicamente tudo. O imperador, que como diz as fontes onde eu pesquisei, nunca dorme, e lançou um projeto de restauração para unificar o Império Romano. E esse império foi dividido em 4 leis, que são elas o Codex, os Digestos, os Institutos e as Novelas.
Mas e sobre a sociedade bizantina? A sociedade bizantina era dividida entre nobreza, o alto clero, os proprietários de terras, os comerciantes, os artesãos e a maior parte da população, que eram os camponeses, que eram dos mais pobres, elas cultivavam plantações no interior e pagavam altos tributos para os trabalhadores da oficina e para o alto clero. E sobre a arte no Império Bizantino? O Império Bizantino dava para se perceber que tinha cores muito marcantes, principalmente nas religiões, na influência de antiguidades clássicas. Havia destaques também para frescos, ícones e miniaturas que faziam pintura da Virgem Maria e Cristo. E a economia do Império? A economia do Império Bizantino foi uma das mais intensas durante séculos por toda a região do Mediterrâneo, porque se estabeleceu no encontro de rotas comerciais e, em seu auge, cobriu a Eurásia e o norte da África. Mas e sobre o declínio do Império Bizantino? O Império Bizantino ficou à mercê de várias invasões